Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Espero que sim. Somos alunos da Escola João Alvarenga e estamos aqui em mais um episódio do podcast que teve iniciativa graças ao itinerário. Esse é o Matheus Rezende, essa é a Yasmin, Érica, Matheus e eu, Stephanie. O tema de hoje é o novo ensino médio. E como primeira pergunta, por que o novo ensino médio foi criado? O que é o novo ensino médio? Quer falar? Pode ser. O novo ensino médio, ele tem como principal base as quatro áreas, que é, sendo ela matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. E neles a gente pode escolher qual área a gente quer seguir, a gente pode explorar mais e a gente pode escolher um deles. Ele começou em 2022, só que o início desse projeto foi em 2017 e ele foi aprovado em 2021. Eu acho que o principal foco dele, do novo ensino médio, é formar alunos, fazer com que a gente já tenha uma base do que a gente quer seguir no futuro. Como, por exemplo, nosso itinerário é de ciências humanas. Eu quero seguir nas ciências sociais e relações internacionais. Então, eu tô no itinerário que eu quero. Então, eu acho que seria uma forma de preparar a gente pro mercado de trabalho, na concepção minha. Sim, eu também acho isso, porque ele já deixa a gente mais aprimorado pelo que a gente quer, pra gente já ter uma noção pra ver se é isso mesmo no que a gente quer seguir. Que no caso da Érica, ela quer relações internacionais, né? Uhum. Na área de humanas. E aí, com o itinerário, às vezes ela pode ter mais certeza que é isso que ela quer seguir pra vida dela. Sim, entendi. Então, esse seria o objetivo do novo ensino médio. Mostrar pra gente qual seria a melhor formação e nos dar uma base. Eu acho que prepara a gente pro mercado de trabalho. Porque acho que, se eu não me engano, foi uma das principais motivos pelo qual eles quiseram implementar o novo ensino médio, entendeu? Pra preparar a gente já pro mercado de trabalho, pra gente já entrar tendo uma base, entendeu? Pra gente não entrar como se não fosse nada. Sim, entendi. E vocês acham que tem algum interesse político por trás do novo ensino médio? Acho que sempre tem. E eu acho que nesse caso, é que nem a gente tava falando, preparar a gente, não deixar tão solto assim. Acho que pra questão do mercado de trabalho, no caso. E acho que também é uma questão de ideologia política. Eu acho que dependendo do partido que tá no poder, muda um pouco. Como, por exemplo, no começo do ano, chegou a notícia que o novo ensino médio ele seria revogado, mas ele acabou não sendo. A gente não sabe muito bem o porquê, a razão, o motivo porque ele não foi revogado. Mas dentro da Câmara eles não quiseram, eles acharam que seria uma boa coisa continuar com o novo ensino médio. Eu acho que o único problema seria a forma como ele foi implementado e como ele continua sendo. Porque muitos dos alunos acabam não estando no itinerário que querem. Um exemplo disso é o Matheus. O Matheus, ele escolheu linguagens, ele não está no itinerário de linguagens. Porque acho que a forma como eles aplicam de maneiras em escolas diferentes, como em escolas particulares e escolas públicas, é diferente. Porque muitas das vezes as escolas públicas elas não estão preparadas para receber um tipo de ensino desse jeito, entendeu? É muito aluno para pouca sala. Então acaba que muitas pessoas que escolheram itinerários não estão nos itinerários que escolheram. Vão só para itinerários parecidos. No caso do Matheus, que nem a Érica disse, porque como humanas e linguagens são mais próximos, eles acabaram colocando o Matheus em humanas. Porque eu acho que isso não seria tão legal, porque a pessoa não tem essa experiência do que ela quer, do que ela realmente quer. Entendi. E o que vocês acham que pode ser feito para melhorar isso, então? Já que, não tem meio que uma estrutura para abranger todos os alunos que querem humanas e linguagens. Porque, assim, o novo ensino médio, ele é muito novo, né? Ele começou ano passado, em 2022. Então tá todo mundo muito confuso, muito sem saber o que fazer. Exato. Tipo, os professores, os alunos, eles estão meio, o que a gente faz? Isso vai dar certo, isso não vai dar certo, porque é muito novo. A nossa turma, meio que teste. A gente foi teste no passado. Então, assim, fica tudo muito... Ainda que ano passado tinha bastante falta de professor para itinerário, né? Esse ano já tá melhor. E como você falou, a gente já faz teste. E como fazer teste, você acha que vai dar certo esse novo ensino médio? Olha, eu acho que, em teoria, tem muito potencial para dar certo. Se eles souberem aplicar isso certo, de um jeito legal, eu acho que dá muito certo. Porque eu acho que uma coisa que não seria tão legal é a gente escolher já no nono ano, na verdade, a gente escolhe para no primeiro a gente entrar e fazer o ensino médio todo na área de humanas, por exemplo. Eu acho que a pessoa, ao longo dos anos, ela vai mudando. E eu acho que a gente devia ter essa possibilidade de poder mudar de itinerário também, não ficar só naquele. Porque as ideias mudam. Tipo, a gente escolhe com 14 anos, por exemplo, no nono ano, e vai ficar até 17 com a mesma ideia, não fica, a gente muda. Então, isso
é Até um pouco mesmo ruim. você falou que você vive mudando de questão de profissão, né? Então, verdade. você escolheu no primeiro ano e agora você já mudou, você já não quer mais isso. E a gente não tem a possibilidade de mudar de itinerário, a gente tem que continuar ali desde o dia que a gente escolheu. Sim. Então, acho que seria uma forma de melhorar isso, mudar. Você tinha falado em questão... E eu também lembrei de uma coisa, que esse novo ensino médio é como se fosse um próximo passo de como se a gente seria, como se a gente fosse adultos, que não somos mais crianças, né? Porque todo mundo sabe que a escola é como se fosse uma coisa que toda vez que a gente terminar uma faculdade, a gente precisa ter uma boa reputação, caso se a gente quiser um trabalho. E às vezes nem sempre é certo ficar em casa todos os dias, né, sem ter aula, mesmo que eles entram de férias. Você sabe, né? Regras são regras. Uhum. E vocês acham que, assim, faz falta a carga horária de aulas de matemática, português, Aulas por exemplo? essenciais. Faz, O muito básico. faz. Porque, tipo assim, por mais que foi a gente que escolheu humanas, no nosso caso, ainda assim é importante ter conhecimento nas outras áreas, porque não é só porque eu quero fazer essa faculdade que talvez na vida eu não precise das outras, entendeu? Ainda assim é Principalmente pros essencial. vestibulares. Exato. A É. gente tá, tipo, no último ano, então, assim, química, física, Eu sou péssima, biologia... por exemplo, eu não tenho mais aula, então Exato, pra estudar pra tipo, vestibular é muito ruim. Eu já escolhi humanas Ou exatamente seja, é por tudo isso. diferente. Sim, eu já tinha escolhido humanas porque eu não sou muito boa em exatas. Só que assim, eu já não sendo muito boa em exatas e não tendo Exato. aula, fica pior ainda. É. Vai ficar mais complicado. Então vocês acham que se tivesse, tipo, um reforço, por mais que já tá uma carga horária mais estendida, se tivesse um reforço, meio que um pré-vestibular na escola, como parte do que a gente tem que estudar, seria o ligamento para tudo isso dar certo? Eu acho que seria Eu acho essencial, que na seria verdade. bom. Nossa, assim. Principalmente para as pessoas que estão acabando o terceiro ano agora, que nem a gente, seria uma ótima forma da gente poder estudar coisas que a gente não tem, como, por exemplo, física e química, que a gente não tem. coisas assim, essenciais que a gente precisa. É. Ainda mais dependendo do que você quer escolher. Se você muda, que nem você, no seu caso, você já não quer mais área de humanas, né? Não, Você eu quer, quero tipo sim. assim, pra faculdade, ou você quer Sim. ainda. Enfim, se a pessoa muda, às vezes outra matéria pesa, mas ela não sabe. Então fica Exato. Tá, e o que complicado. vocês estão achando do novo ensino médio? Meio pesado. difícil. É, pesado. Por que você tá achando difícil, Matheus? Porque a gente tem que aprender umas coisas novas no ensino médio. E às vezes nem sempre é fácil. É, verdade. Eu acho que tá pesado porque os trabalhos são um pouco mais extensos. Sim. As matérias são mais difíceis porque a gente já não teve uma base antes, que nem, por exemplo, a gente tem, mesmo em Química e Física, a gente tem ciências, então a gente tem um pouco de noção. E às vezes nesse novo itinerário, como muda o nome, muda muitas coisas, a gente fica um pouco perdido, fica um pouco sem saber exatamente o que tá acontecendo. Eu tô achando confuso, na verdade, esse novo ensino médio, porque a gente começou ano passado a ver isso, né? A gente praticamente foi a base teste disso. Então, cara, ver o rumo que isso tá tomando tá confundindo muito. Eu gostaria só de continuar com aquelas antigas matérias perfeitas que eram, mas agora temos esse problema. Só que- Tipo as mais fáceis mesmo. Sim. Você tinha falado em questão de melhora no ensino médio. De que forma isso poderia acontecer? Melhorar o jeito que ele é aplicado? Isso. Eu acho que teria que começar vindo dos professores. Eu acho que eles deviam receber um preparo melhor. Porque eles também só foram, sim, jogados, que nem a gente. Eles deviam receber um preparo melhor de exatamente o que eles vão fazer. Cada professor dá aula pra sua área. E não ficar essa troca de professores. Tipo, o professor de artes dá no itinerário de linguagens, tipo, português, essas coisas. Ficar essa confusão. Eles deviam ser melhor orientados em relação a isso. E pra gente também não ficar tão perdidos do jeito que a gente tá. É, porque eu acho que também foi um problema. Não só a gente, como os professores também ficaram perdidos nesse novo Sim. ensino médio. Ano Igual passado na foi- última vez que, tipo, a dona de inglês estava de atestado, o de química veio substituir. Exato, E ele tipo, começou a falar de química e a gente... Nada a ver, acontecendo, tipo é. assim. E quais são esses novos desafios do ensino médio? Eu acho que o principal problema também é a carga horária. Eu acho que a nossa escola meio que se adaptou bem pelo fato de que a gente tem as aulas itinerárias à tarde, mas elas são gravadas. Então a gente assiste elas gravadas depois quando a gente tem tempo. Agora, para as pessoas que trabalham, por exemplo, em algumas escolas, você tem que ir para a escola à tarde, por exemplo. As aulas são Presenciais. das 7 às 4, por exemplo, quanto a esse novo itinerário. Então eu acho que vai muito de escola para escola, mas atrapalhou muitas pessoas que trabalham, porque muitas pessoas acabam não tendo tempo para nada. Tipo, muito trabalho. Eu acho que, tipo assim, os itinerários novos, eles trazem muito trabalho em equipe.
principalmente pelo menos o que a gente vê na nossa sala, é muito trabalho em grupo. É sempre trabalho em grupo. Porque acho que é pra trabalhar melhor a nossa convivência, nosso diálogo. Você acha que dificulta isso? Muito trabalho em grupo? E menos... Eu acho que depende muito de aluno para aluno. Tipo, tem aluno que acaba não fazendo nada e sobrando para algumas pessoas do grupo. Mas enfim, é de escola para escola, né? Sim, sim. Você acha que, tipo, pesa mais pra escola pública, então, do que pra escola particular? Com certeza, Sim. porque geralmente as pessoas de escola pública, elas têm que manter, têm que pagar conta, entendeu? Elas precisam trabalhar. Ou Exato. seja, as escolas particulares são muito caras. Eu acho que, tipo assim, o conteúdo, a matéria em si, trazida para escolas particulares são bem melhores, porque elas são preparadas já, elas já têm uma condição, uma infraestrutura melhor, condição melhor do que... Isso desde sempre. Exato, do que escolas públicas, entendeu? Então, trazer esse itinerário, a gente consegue ver mudanças desse novo itinerário em escolas particulares e escolas públicas. Porque foi melhor adaptado para escolas particulares, entendeu? E na escola particular também não teve tanta essa diminuição de carga das matérias essenciais que nem teve na escola pública. E isso afeta a gente nos vestibulares, por exemplo. Isso é uma das áreas que afeta a gente. Até porque muitas escolas públicas, na verdade, eles já têm ali uma área separada para os vestibulares. Então, eles já têm aquela carga horária ali para estudar, entendeu? Diferente de pessoas de escolas públicas, que às vezes não tem tempo. Tanto por questão de trabalho ou por questão de ter muita coisa para fazer já com a escola, entendeu? Sim, porque com o novo itinerário que a gente estava dizendo, os trabalhos aumentaram muito, ficaram mais pesados, um pouco mais complexos. Então, toma um pouco mais de tempo da gente. E junto com o trabalho... Você acha que ajudaria a diminuir, então, a quantidade de trabalho e tivesse mais matéria igual era, sei lá, ano passado? Porque por mais que tinha itinerário, a gente não tinha tanto trabalho igual a gente tá tendo esse ano. Exato, esse ano tá bem Era mais... mais Tá bem matéria reduzido. ainda. Eu acho que seria a moderação de colocar numa balança as matérias essenciais e o itinerário. Acho que poderia sim manter os itinerários, mas não afetando as matérias essenciais. Eu acho sabe? que nem era ano passado. Por exemplo, nas primeiras aulas a gente tinha itinerário e as outras a gente tinha as matérias essenciais, que a gente sempre teve. Se continuasse assim, eu acho que dava pra manter, ficaria legal. Mas do jeito que tá esse ano, tá um... Ficaria mais organizado, Sim. né, se fizesse isso. Ou seja, fora de controle. É verdade. Então, tipo, se voltasse a ter pelo menos duas não, porque duas a gente já tem, 3 aulas de português, matemática e as outras essenciais, e deixasse um pouco menos de itinerário, já ajudaria bastante. Sim, eu acho que os itinerários, eles são uma forma mais prática de aula, como, por exemplo, esse podcast aqui a gente tá gravando no itinerário de globalização do nosso professor Gustavo. Então, eu acho que são mais dinâmicos, mas às vezes, alguns podem ser bem maçantes. E aí acaba naquela coisa de, tipo, não tô conseguindo fazer isso, não tô conseguindo fazer aquilo. Exato. Se a gente ainda tivesse essas aulas que dessem pra gente fazer alguma coisa livre, mas ainda assim tendo as aulas, seria maravilhoso. Tipo, a gente ter as aulas de uma forma mais livre, mais dinâmica, sem aquela coisa muito maçante, e ainda assim ter as aulas normais. Porque seria essencial pra gente, questão de vestibular. Porque querendo ou não, entra o professor na sala e fala, ó, a gente vai fazer trabalho, sai, já vem outro e colocando tudo da data próxima também, né? E tipo, às vezes não dá nem pra eles dar a aula deles pra gente fazer. Porque é pouco tempo, eles passam muito trabalho e às vezes a gente tem que fazer fora da escola. E fora da escola a gente trabalha, a gente tem outras obrigações. Aí fica complicado encaixar, né? Todos os trabalhos da escola junto com o resto da nossa vida. Porque às vezes é tipo uma aula na semana em 45 minutos. Não dá pra você aprender no itinerário, não dá pra você fazer o trabalho. Então fica mais complicado, tá um pouco mais difícil. E aí nossas notas caem, aí o nosso desempenho diminui. E junta tudo isso e fica bem chato. Porque como é só itinerário, então os trabalhos não são coisas fáceis, são tudo muito pesado. Então junta tudo isso que você disse, do desempenho, da nota. Fora que também, vocês tinham dito antes, que é tudo em grupo. Às vezes, é que a gente ainda tem o privilégio de escolher. E quando é sorteado, que tipo... Exato, tipo, você tem que ir com esse grupo aqui, você não pode escolher. Você fica tá mais fazendo uma complicado. coisa com um tema que talvez você já não gosta, com pessoas que você não tem muito... Convívio, você não tem muita proximidade, você não sabe exatamente como a pessoa pensa, do jeito que ela faz o Mas trabalho. eu acho que essa é a dinâmica, às complica. vezes, tipo, saber que você tem que lidar com pessoas difíceis, entendeu? Essa questão de convivência, você tem que lidar com elas. Porque se você tá acostumada sempre com o seu grupo de amigos, quando você sair lá fora, você não vai ser sempre seu grupo de amigos, entendeu? Você vai ter que conviver com pessoas que são difíceis de conviver. E é a vida. Então eu acho que, querendo ou não, ele ajuda a mostrar como seria a vida lá fora.
entendeu? Como a gente teria que se virar pra frente. Tem esse lado também, que, tipo, olhando por esse lado, é bom, porque você aprende a lidar com pessoas diferentes de você do que você tá acostumado. Só que por um lado um pouco, né, não é tão legal, assim. Eu acho que, na minha concepção, os itinerários fez com que a gente meio que se lidasse sozinho sobre essa questão de vestibular. Tipo, a gente ter que ir atrás, a gente ter que estudar sozinho, a gente ter que procurar o que a gente quer, entendeu? Ser autodidata. Exato, foi muito isso. Mas o que pra mim é um pouco complicado, eu não sei ser autodidata. Por exemplo, tipo, eu acho que, assim, matérias que eu gosto, como, por exemplo, ciências sociais, é de Exato, boas, história, vai. eu gosto de Agora, história. por exemplo, uma química, uma física ali... E aí, o que eu faço? Exato, você fica perdido, porque você não tem auxílio de ninguém. É Sim. complicado. Então o novo itinerário tá sendo, sei lá, uma xícara de chá do mundo real. E a gente não tá gostando muito. Ou uma xícara de chá podre da Nona Florinda. Então vocês, a gente no caso, como faz teste, qual é o conselho que vocês têm pra geração que tá vindo aí? Pra melhor aproveitamento do novo ensino médio? Eu acho que isso tem que ser trabalhado com eles, tipo, desde o 6º ano, que vai ter um novo ensino médio e eles têm que escolher alguma coisa, uma área para eles se aprofundarem. E eu acho que com isso sendo trabalhado com eles desde o 6º ano, eles já vão poder se decidir melhor o que eles querem e vendo, tipo, do 6º ao 9º, do que as matérias que eles mais gostam, qual eles preferem, quais eles menos gostam, para eles escolherem ter um melhor aproveitamento e não, tipo, vou chutar, vou ir no que meu amigo foi também pra mim. Porque no primeiro ano foi muito assim, muitas pessoas não sabiam o que queriam. Só chutaram, porque a gente tinha que fazer a matrícula, né? E jogaram pra gente, falaram assim, vocês têm que escolher itinerário, senão vocês vão fazer a matrícula. Então muita gente escolheu qualquer coisa. Então eu acho que, concordo com ela, se a gente tivesse desde o 6º ano mostrado pra gente quais seriam esses itinerários, o que seria trabalhado, o que pode ser melhorado, o que a gente quer seguir, eu acho que seria bom pros alunos novos. Eu acho que esse preparo, eu não sei se entrou junto com o novo ensino médio, ou se veio depois. Mas tem o projeto de vida. Tipo, eles trabalham isso. Foi no ano da pandemia que eu me lembro. Foi no ano que aconteceu começou, isso. Começou o projeto de vida. Assim. Mas acho que a questão é, tipo, às vezes não dá muito certo. Porque muita gente não sabe o que quer ainda, por ser muito novo. Inclusive, Exato. a professora de artes, a Silvia, ela falava pra gente que a gente é muito novo pra decidir o que a gente quer agora. E a questão é que a gente tem que mudar mesmo, a gente tem que decidir o que a gente quer. Tipo, vai experimentando um pouco de cada coisa. Exato, que nem a gente tinha dito. Eu acho que tem que ter essa opção de trocar de Exato. itinerário. Tipo, um ano tá em matemática, outro em humanas, outro em natureza. Pra pessoa ver o que ela quer e qual ela mais se identifica. Porque dos meus 14 anos até os 17, tipo, muda muito. Então, assim, acho que todo mundo aqui muda muito. Então, você escolher uma matéria que você quer fazer por 3 anos seguidos, todos os dias, é complicado. Então, devia ter essa opção de mudar. Eu concordo com isso. E tá totalmente certo. Acredito que... Não, esquece. Esquece. Me perdi na minha linha de raciocínio. Fala de novo. Não. Nossa, ia puxar uma coisa nada a ver aqui e ia fugir totalmente. Esquece. Não. Mas enfim, seria isso. Colocar pra esses alunos que estão vindo pro novo ensino médio, pra eles testarem um pouco de tudo e ver o que eles querem, o que eles gostam, pra ver o que eles querem seguir de carreira. Exato. E que mude, né? Mude as E coisas. também não é só porque eles querem uma matéria naquele momento que eles vão prestar atenção nas outras, né? Tipo, ignorar por completo, igual a maioria faz. Ou, sei lá, simplesmente pela coisa que eles acham menos chata. Como, por exemplo, a maioria escolheu linguagens porque achou que seria mais fácil, a menos chata. Então, às vezes nem é o que a pessoa realmente quer, sabe? Mas só porque ela não tá nem aí pra nada. Eu acho que deve ser melhor explicado também como que vai funcionar o novo ensino médio para as pessoas não se perderem tanto. Não só jogar os alunos lá e deixa pra Deus dar. Eu escolhi humanas porque eu achei que só ia ter aula de história. Na minha cabeça era só isso. E não tem aula de história. Então, assim, quando eu... Um principal problema também. Uma aluna do 3º C, que é de itinerário de Ciências da Natureza, ela escolheu o itinerário porque ela achou que fosse focar no que ela queria, que era biologia. Só que ela, nesses 6 meses que ela tá tendo aula, não focou em nada de biologia. Entendeu? Então eu acho que se eles pudessem melhorar essa questão de itinerário, de realmente dar aquilo que os alunos querem, sabe? Ensinar o que eles precisam, seria ótimo. Trazer um currículo melhor. Porque a gente tem umas matérias que às vezes ficam meio... Meio ali, tipo, à toa. Sim, parece que não vai ser muito útil pra gente. E se for que nem a Erika falou, se aprofundar melhor do que a gente quer,
assim, não tem por que dar errado o novo ensino médio. É porque eu acho que quando fala novo ensino médio, todo mundo, e o que a gente pode escolher, igual lá nos Estados Unidos, o que a gente vai estudar, eu acho que todo mundo pensa, igual eu escolhi humanas porque eu gosto de história e de filosofia. Só que a gente não tem essas aulas, Exato, a gente só então, é tipo assim, fragmentos, assim, bem por cima, bem bem básicos, superficial, e deveria ser aprofundado, que ajudaria melhor a gente a entender as coisas que a gente quer, né? Sim. E voltaria de novo naquela questão do vestibular, que o vestibular não ia ficar tão perdido. Porque como cada escola de um lugar do país, escola aqui na cidade mesmo, tem um itinerário diferente, fica um pouco complicado. Sabe, como que a gente faz? Como vai ser ano que vem? A gente não sabe. Então, junto com o novo ensino médio, deveria ter sido feito uma mudança no vestibular também, né? Porque, tipo, não tem como eles dar uma matéria pra gente e pedir matéria que a gente não estudou, cobrar da É o que gente. eles iam propor também. Quando mudou o ensino médio, eles queriam propor que o Enem, por exemplo, mudasse. Que ele fosse apenas por itinerário. Por exemplo, se você, nesses 3 anos de ensino médio, você fez itinerário de ciências humanas, a sua prova ia ser de ciências humanas, porque foi o que você estudou. Não adianta eles passarem uma prova no qual você não estudou. Não faria sentido nenhum, entendeu? Tipo assim, vai ser assim em 2024, ano que vem. Só que esse ano a gente fica como? Sabe? Exato. Eles pecaram a um pouco gente, a nisso. gente foi o teste, a gente... Exato, a gente se foi não jogado teste ou ali. não, a gente tá com a educação afetada. Então, Sim, eu Vamos acho que a cobrar questão pra pro outra governo geração. melhorar seria isso. Continuar com os itinerários moderado e trazer um currículo melhor. mais aprofundado, assim. E manter as matérias essenciais. Eu acho que é super importante. Sim. Porque por mais que a gente não goste de química, de física, É necessário. querendo ou não, é importante, A entendeu? gente precisa saber. Não tem como a gente sair da escola e a gente não vai ter a gente, pelo menos, não vai ter um conhecimento básico de química, física. A gente A gente só... tá tendo uma aula de português, uma aula de matemática. É Exato. ruim pra O gente. que a gente aprende, sabe? É um pouco complicado isso. então até o que eles propuseram pra gente, a gente nem tá adquirindo muito. Ah, tá difícil. Tá complicado. Mas então é isso. Muito obrigada por ter assistido. Clica no botão de gostei. Se você puder, compartilha e se inscreve no nosso canal. Muito obrigada.